Olá, estou de volta aqui para a gente continuar o nosso react a uma entrevista de Viktor Frankl, né? Estou de volta aqui, gravei a primeira parte, verifiquei se a parte técnica estava tudo ok, estava tudo certo, deu certo, o áudio saiu, né? Vou postar, já deve estar postado aí no YouTube, lógico que tu está assistindo aqui no YouTube, e agora nós vamos para a parte 2. Já fiz aqui a minha sessão, já atendi a minha paciente, minha cliente, e agora vamos para a parte 2 aqui, vamos continuar. A gente parou nos valores criativos, né? Bondade, beleza e verdade, né? Os valores criativos, que era o que o Viktor Frankl estava falando. Então vamos compartilhar aqui a tela, compartilhar o áudio da guia, né? Então, a gente estava aqui, a gente está basicamente na metade da entrevista. Então vamos ver o que tem mais aí para ser comentado. Vamos lá. Good in dealing with people as a teacher or whatsoever. There's an extraordinary moment in Man's Search for Meaning where you talk about being in one of the Nazi camps and all of you going out to look at a sunset. Is that exactly? This is a paradigm of experiential values, of finding a meaning in experiencing without doing anything, without achieving or accomplishing anything, but just in giving oneself the immediate experience of something, say, beautiful going on in the world. Okay. This is the second avenue. But there is also another aspect of experiential values. Excuse me, not only experiencing something, but also experiencing someone. More than that, experiencing another human being in his or her very uniqueness. And it is the main attribute of a human being that he is a person in contrast to any animal. He is a person, and a person is always something absolutely unique, irrepeatable in the evolution of the cosmos, as it were, incomparable with any other human being. And this uniqueness can be got hold of solely by a loving person, because he not only sees the essence, but also the potentials in the beloved person, thereby, as I put it before, promoting him, alleviating it to reach out to attain this potential and to fulfill and thereby actualize also himself, but not by preaching self-actualization. It's nonsense. Self-actualization can only fall into your lap automatically once that you have fulfilled a concrete meaning, done the best of a situation. Then you actualize yourself as a byproduct. Let's talk about the third set of values, which is... Aqui a gente também tem muita coisa, porque aqui a gente tem, basicamente, ele está explicando aqui, né, o valor ainda da experiência, né? Então, eu dei alguns exemplos na primeira parte do React, falando desses valores experienciais, né? Valores de experiência, quando você contempla o sunset, né? Que ele falou aqui, o pôr do sol, né? Eu também trouxe o exemplo de como eu tenho essa experiência de realização de sentido a partir do valor estético, né? Até aproveitei para pegar um cafezinho aqui. E como isso me ajuda na realização de sentidos, né? E ele falou, bom, a gente tem duas possibilidades de realização de valores de experiência. Quando eu recebo algo do mundo, da vida acontecendo, mas dois, quando eu encontro alguém. E aqui a gente tem muitas camadas, porque aqui a gente tem basicamente a teoria do sentido do amor de Viktor Frankl. Se você quiser aprofundar essa teoria do sentido do amor, vai lá no nosso grupo de estudos e lá vai ter um capítulo sobre o sentido do amor. E eu estou explicando lá pormenorizadamente o sentido do amor na logoterapia. Eu não explico na logoterapia de maneira geral, porque eu estou comentando o psicoterapia e sentido da vida, mas eu explico ali o sentido do amor a partir do texto, né, que está lá no Psicoterapia e Sentido da Vida. Então, se você tem interesse,
vai na playlist. Eu não sei se eu vou lembrar de deixar aqui no card, tá bom? Me perdoe por isso, por não ser um youtuber melhor. Mas se eu não colocar aqui no card, você vai lá na playlist do Psicoterapia e Sentido da Vida, procura o capítulo sobre o sentido do amor, que lá ele vai estar explicando a teoria do sentido do amor. E eu vou comentar algumas coisas, então permita-me aqui voltar esse pedaço, foi um trecho longo, mas aqui a gente tem a teoria do amor de Viktor Frankl, tá bom? Então deixa eu ver aqui, voltar um pouquinho. Tá aqui, ó. A gente tem outro aspecto. Of experiential values. Excuse me. Outro aspecto dos valores. Deixa eu sobe aqui meu áudio. Tá. Vamos lá. Not only experiencing something, Vivenciando but algo. also experiencing. Pronto. Experienciando alguém, né? Então, tendo uma experiência com alguém. E aí vamos ver como é que ele categoriza isso, como é que ele explica isso. Someone. More than that, experiencing another human being in his or her very. Pronto. Aqui a gente já tem uma característica muito importante na teoria do Frankl, que é o quê? Quando a gente tem esse valor vivencial, a gente está experienciando, experimentando, né, se encontrando com um tu. Né? Então aqui a gente tem uma fenomenologia buberiana muito forte, né? Então eu experimento uma outra pessoa na singularidade dela. Aqui não é aquele fica do carnaval, sabe? Hoje em dia nem sei se tem fica do carnaval ainda, né? Hoje em dia a galera nem beija mais na boca só, já é aquele fica do Tinder, né? Então eu já marco ali de transar e tem relação sexual e cada um pro seu lado. Não é isso que ele tá falando aqui. Isso dali não é experiência, não é valor experiencial. Jamais, tá bom? Então muita gente pode dizer, sei lá, eu realizei muito sentido, por quê? Porque eu sou homem hétero, então eu fiquei com essa mulher aqui, eu tive uma experiência com ela, realizei sentido aqui. Não, não é isso, tá? Não é isto, tá bom? Aqui é quando a gente consegue acessar, que é a teoria do amor, tá? Então é quando a gente consegue acessar a singularidade de uma outra pessoa. Percebe que em uma transa a gente não vai conseguir fazer isso, a gente não vai conseguir alcançar isso. O que você vai alcançar ali, sei lá, é o corpo físico ou alguma afetividade de uma pessoa. Então, ficar com alguém, transar com alguém, não retrata, e às vezes até namorar a partir de uma perspectiva idealizada, né, não é se encontrar com uma pessoa como ela é. Sabe que bonito? Uniqueness, and it is the main attribute of a human being that he is a person in contrast to any animal. He is a person, and a person is always something absolutely unique. Isso, é que ele está ressaltando essa característica. Então, quando eu me encontro com alguém, eu me encontro com aquela pessoa que é única. Ela é única. Certo? É do jeito dela, do modo dela. E a gente não acessa isso num encontro rápido, em um encontro raso, em um encontro meramente físico. Percebe? Nós não temos isso. Olha só como essa realização de sentido aqui é interessante. Cadê? Vamos lá. Irrepeatable in the evolution of the cosmos, as it were, incomparable with any other human being. E aqui ele faz mais ele reforça, essa era a palavra que eu queria usar, ele reforça isso, de que eu,
vamos imaginar que a história humana tenha 2.226 anos, tá bom? Vamos imaginar. Imagina que em 2.226 anos ainda não tinha nascido um Otton. E daqui para frente não nascerá outro Otton como eu, certo? Na minha singularidade, com o meu modo de ser, com a minha vocação, não nascerá. Então, quando você encontra com alguém, aquela pessoa ali é única, é irrepetível, é uma singularidade que não vai se repetir no desenvolvimento do cosmos. Olha só que lindo isso. Isso é maravilhoso. This uniqueness can be got hold of solely. Ó, e aqui é isso. Essa singularidade pode ser compreendida apenas por uma pessoa que ama. Cara, isso é muito lindo. Quem me compreende como eu sou em minha singularidade, só quem me ama. Só quem me ama é que me compreende na minha singularidade. E ninguém mais. Talvez hoje na vida, a pessoa que mais me compreenda dessa maneira seja a minha mulher. Sou casado, eu acredito que ela me ama, e ela me compreende na minha singularidade. É quem mais me compreende, porque é quem mais me ama. Eu acredito em Deus, então, com exceção de Deus, ela é quem mais me ama na minha singularidade. Então, só quem ama é quem acessa essa singularidade. Sabe que bonito? Aqui é a teoria do amor em Viktor Frankl. By a loving person, because he not only sees the essence, but also the potential. E aqui é interessante. Olha só como ele faz ele traz dois conceitos que são importantes. A pessoa que ama não vê a essência. Essência? E aqui me parece ser um conceito bastante existencialista. Os existencialistas vão falar, né, que não existe uma natureza humana, né, o homem ele se constrói, etc e tal. E se a gente pudesse fazer essa teoria da complementariedade, uma essência, ela só vai ser construída em sua inteireza, em sua completude no final da vida de uma pessoa, né? Então só no final da vida eu vou saber a minha essência. Por quê? Porque eu não terei mais, a canetinha aqui está aberta, né? Eu não terei mais potencialidade, ou seja, eu não terei mais possibilidade, eu não terei mais situações em que eu possa mudar quem eu sou. Então, olha só como é interessante isso aqui que o Frankl traz. Ele fala assim, ó, quem ama enxerga a singularidade na pessoa, certo? Enxerga além da essência, mas não no sentido de uma essência já acabada, mas de uma essência que ela tem sido. Ou seja, se a minha mulher me ama, ela conhece a minha essência, ou seja, quem eu tenho sido, quem eu tenho mostrado ela como para outras pessoas até então. Mas só que Frankl vai além, porque ele diz, além de conhecer a essência, quem ama também conhece os potenciais. Ou seja, aquilo que ainda não está realizado, mas que pode ser realizado. Ah, essa é uma visão
para mim, é uma visão muito completa que seria o amor. E uma visão, tu percebe que uma visão difícil de ser alcançada. Difícil de ser alcançada. Enquanto, sei lá, que Freud vai falar que o amor é dar vazão a pulsões, né? Que, sei lá, o amor são condicionantes ali mais reforçadoras. O Frankl, ele vai trazer uma outra perspectiva. Eu amo quem eu conheço, em essência, está acontecendo até então, quem uma pessoa tem sido, mas também eu consigo alcançar os seus potenciais. Aquilo que ela pode vir a ser. Quem é que ama desse jeito atualmente? Você ama desse jeito atualmente? in the beloved Olha o que ele vai person. falar. Thereby, as I put it before, promoting it, Promovendo-a, alleviating it, to aliviando-a. reach how to attain this potential and to fulfill and thereby act. Entendeu? Então, se eu amo alguém, eu motivo essa pessoa. Eu posso incentivar essa pessoa. E dessa maneira, a pessoa amada, ela se realiza. E ao se realizar, eu tenho a realização. Por quê? Porque estou realizando algo fora, no sentido fora, e consequentemente isso vai reverberar em mim. É lindo. Self, but not by preaching self-actualization. It's nonsense. Self-actualization can only fall into your lap automatically once that you have fulfilled a concrete meaning, done the best of a situation. Then you actualize yourself as a byproduct. Perfeito. Né? Aqui a explicação, né, do valor de experiência, né? Ele fecha maravilhosamente bem. Né? É uma entrevista que está resumindo aqui a teoria da logoterapia, né? Então ele fecha maravilhosamente bem, né, dizendo isso, né, que eu me realizo quando eu, na verdade, descubro o sentido. E agora ele vai falar do terceiro conjunto de valores, que é o valor de atitude. Let's talk about the third set of values, which is the attitudinal, the idea of choosing how to respond to suffering. Choosing the attitude. Yes. Yeah. If there is no possibility in a given situation to fulfill the meaning of a situation by giving oneself to the experience of beauty and so forth, nor to, if you have lost the capability to do your job, to do your work, even then there is an ultimate possibility. Pronto, então o que ele está dizendo? Mesmo se não tiver a possibilidade de você realizar as outras maneiras de realização de sentido, através dos outros valores, experienciando, né, ou criando, mesmo assim, ainda resta uma possibilidade. Então, o que o Frankl, ele explorou aqui, ele teorizou aqui e ele estruturou. Ele pensou justamente nas possibilidades de realização. Eu consigo realizar entregando, eu consigo realizar recebendo e eu consigo realizar me posicionando. Maravilhoso, porque aqui ele fecha todas as possibilidades. Se ele diz assim, a única maneira de realizar sentido é fazendo alguma coisa. Então, quando eu faço algo, é que eu realizo o sentido, o propósito. Sei lá, os coaches, eles trabalham nessa perspectiva, né, do fazer, da ação, tem poder quem age. Não, peraí, velho. Mas e se eu não puder agir? Ainda há uma possibilidade. E se eu não puder receber? E se o meu recebimento for sofrimento? O sofrimento é belo? E tem muita gente que confunde a logoterapia como se fosse uma teoria masoquista, sabe? Ah, não, todo sofrimento tem sentido. Não. A beleza no sofrimento. Cara,
peraí, não é bem assim. Não é que existe beleza no sofrimento. Pergunta pro Frankl se ele viu beleza no campo de concentração. Não é isso, cara. Ele não tá falando isso. Ele não tá dizendo isto. Ele tá dizendo que mesmo diante de um sofrimento, mesmo diante de uma circunstância negativa, trágica, você escolhe a atitude que você encara essa circunstância que é trágica. Então ele não tenta transformar, maquiar a circunstância de maneira otimista. Não é isso. De maneira irrealista, não. Ele vê com realismo e ele tenta mudar a atitude. A situação é difícil? É. Qual é a tua atitude diante da situação? Inclusive, ainda agora na sessão, acabei de ter essa sessão aqui, em que eu estava abrindo as possibilidades junto à paciente, justamente dela lidar com a realidade mesmo, da mesma maneira que a realidade. A realidade ela vai te gerar sofrimento. Ela tinha um desejo. Eu não quero ter problema. Ela não quer ter problema por quê? Porque ela já teve muito problema na vida dela. Então, pô, quero um descanso. Assim, pô. Mas é um desejo irreal. Vai haver. Haverá. E aí? O que tu faz com isso? Né? Então, estava tendo um diálogo com ela sobre o posicionamento que ela pode ter, a atitude que ela pode ter. A gente estava conversando sobre isso. Ela, poxa, que droga, né? Que disse assim, né? Aceitando a estrutura da realidade, né? Poxa, que droga. Eu sei. O que eu posso fazer? Pronto. Tem uma possibilidade. To find and fulfill meaning. Not only the ultimate, it is even the potential to fulfill the deepest meaning, to attain the highest values. By your approach to the situation, a tragic or triste situation confronting you. You said that in part of the initial shock of Então aqui, né, é o tipo de realização de sentido mais alto para o Frankl. É a realização mais nobre, mais virtuosa, né? Porque não tem muita ação, né? É uma postura interna mesmo. E isso é bastante difícil. Vamos ver qual é o exemplo que ele vai dar aqui, mas eu tenho alguns exemplos para compartilhar aqui com você. To the situation, a tragic or triste situation confronting you. You said that in part of the initial shock of being put in a death camp was ultimately an acceptance that we knew we had nothing to lose except our ridiculously naked lives. Is that the situation that they're in? In a way. Is this when you make the choice of how you're going to? Your last value choice is how to react to the situation? You stood there naked, with nothing you could have had. But all the more what counted and mattered was what you were, being rather than having, possessing anything, or the being. So what counted was what you make out of this situation, with what attitude you adopt in the given situation. And there's a multitude, a wealth of possible attitudes to how to approach it. So you have to decide. Se você quer... Perfeito, né? Então, tem isso, tem uma multiplicidade, vou dar o play aqui no anúncio, né? Mas tem uma multiplicidade de possibilidades. Você pode agir de muitas maneiras diferentes. E aí a situação trágica, né, te coloca diante disso. Qual a atitude
você pode tomar e você deve tomar. The ultimate, I would take it, attitudinal value challenge that we all share is how we're going to face death. How do you prepare people for that? Eu não lembro qual é a resposta do Frank aqui, porque eu já assisti essa entrevista tem muito tempo, né? Não sei como é que ele vai responder, mas em sentido último, sim, né? Talvez o valor de atitude seja esse valor diante da morte, mas não necessariamente, tá bom? Mas não necessariamente, porque nós temos situações crônicas de saúde, por exemplo, né, que não vão retirar a morte, retirar a vida imediatamente, mas que ainda cobram uma decisão de atitude. Cobram uma decisão de atitude. Né? Então, como é que eu vou viver diante dessa situação crônica de saúde, por exemplo? Imediatamente não retira a morte, mas ainda necessita de uma atitude. Né? Se ele está falando aqui do campo de concentração, ok. Né? Então, a morte está iminente e tudo bem. Né? Deixa eu ver aqui como é que o Frank vai desenrolar essa resposta. How do you prepare yourself for that? I couldn't prepare anyone else unless I would have prepared. Aqui é uma coisa muito forte, porque é muito forte para terapeutas isso daqui, porque ele está falando da força da personalidade, né? Mas nesse sentido de, cara, não posso preparar ninguém para enfrentar a morte, a não ser que eu tenha preparado a mim mesmo. Então é uma afirmação forte, né? Mas é um exercício importantíssimo que nós podemos fazer como terapeutas. É um exercício pessoal. Uma puxada assim de orelha, né? Você precisar encarar determinadas mazelas e determinados sofrimentos humanos, né? Você se prepara. Otton, para eu tratar uma depressão, eu preciso ter passado por uma depressão? Não. Não é isso. Mas pelo menos imaginado, pelo menos acessado as estratégias. Isso é importante. Esse preparo. Aqui, logicamente, a força do Frankl e da sua teoria se dá via o experimento Crucis, via a autoridade que ele tenha, porque ele passou pela parada. Isso daqui, sei lá, se eu vou viver algum tipo de situação em que eu vou lidar diante da morte, né? Me enfrentar com uma situação de morte. E talvez não seja tão absurda quanto a dele. Em um campo de concentração, longos anos, lidando com uma situação extrema, a morte batendo todo dia. Então aqui a gente tem uma força retórica, logicamente, uma autoridade de vivência, de experiência, sem dúvida nenhuma. Myself, because if you are a psychiatrist, your patients feel exactly whether or not you are really convinced of what you are teaching and telling them. Exato. Isso daqui diz duas coisas. De uma convicção metafísica daquilo que você está fazendo e de maneira mais pragmática de uma convicção técnica daquilo que você está fazendo. Isso é muito importante. Em sessão de terapia, em processo terapêutico, muitas pessoas acolhem a instrução. Eu vou falar aqui pessoalmente, particularmente. Muitas pessoas acolhiam a minha instrução porque elas acreditavam que eu acreditava naquilo que eu estava dizendo.
Assim, ó, Tom, eu não acredito em nada do que tu tá me falando. Nem acho que vai dar certo. Mas como eu percebo a segurança naquilo que tu tá falando, eu vou fazer. Isso é muito doido. Isso é muito doido. Você parar pra prestar atenção. Desculpe o meu nordestinês e o meu maranhenseis aqui. Isso é muito doido. Mas isso é um ponto assim impressionante. Porque principalmente em exercícios de exposição, a pessoa não acredita. Aí eu não vou fazer isso, Watson. Cara, não dá. Não. Tu acredita nisso? Isso dá certo? Parece absurdo. Mas dá certo. Vamos lá? Logicamente, tu traça a exposição da melhor maneira possível. A pessoa faz a exposição e, rapaz, não é que deu certo? Não é que deu certo? Então a gente tem esse tipo de experiência aqui. A pessoa vai lá e confia e acredita em você. E acredita no profissional. E olha só como ser terapeuta, ser psicólogo, ser psiquiatra é uma profissão semi-sacerdotal, né? A gente lida com uma vida. Talvez alguns terapeutas, alguns profissionais que possam escutar isso daqui, talvez fiquem com medo, talvez gerem um peso. Vai trabalhar isso na tua terapia, por favor. Vai trabalhar. Eu acho nobre. Eu encaro a responsabilidade, né? Eu encaro a responsabilidade. Por muitas vezes eu sinto o peso, sem dúvida nenhuma, de ter a possibilidade, ferramentas de ajudar uma vida. Que, ó, a decisão não necessariamente está na minha mão, mas eu posso tentar iluminar alguma coisa, tentar iluminar alguma saída, tentar iluminar, às vezes ali o último fio. Peraí. E quantas vezes eu já não peguei pacientes que a terapia era isso, era o último fio. E eu tô sustentando a vida. A vida continua um caos, continua uma loucura, mas tá vivo. Tá vivo. Mesmo sofrendo, mesmo na dor, tá vivo. E muitas vezes a terapia, principalmente início de processo ali que a pessoa vem com muito acúmulo, muita coisa, muitas vezes o início de terapia é isso, é só sustentar a vida. É só isso. Só e tudo isso. Até que a pessoa vai se organizando e aí vai dando passos para uma funcionalidade melhor na vida. Now, I'm convinced that in contrast to the usual aspect, albeit sound aspect to life, and more specifically to the past, to life's transitoriness, and this includes that we approach, each of us are approaching death. In contrast to that, I maintain that in the past, nothing is lost, but right on the contrary, everything is stored forever. It is not annihilated by transitoriness, but on the contrary, it is becoming preserved forever. E aqui é uma explicação metafísica. Eu também tinha dificuldade de entender isso daqui. Porque nos livros dele, ele diz assim, muitas vezes, se fulano realizou uma obra, ainda que ele morra, essa obra está realizada, percebe?
Ninguém pode retirar isso. Eu falava assim, cara, como assim, velho? Como assim ninguém pode retirar? O tempo pode retirar. Sei lá, o esquecimento pode retirar. E aqui é uma perspectiva metafísica do Viktor Frankl. Então, como ele tem uma influência filosófica muito forte, né? Ele tem um repertório filosófico muito forte, isso daqui, essa conclusão que ele chega, né, é uma conclusão a partir de uma reflexão metafísica. Então, é um recurso terapêutico a partir de uma sustentação de uma reflexão metafísica. Por exemplo, se você é neurocientista irrestritamente, você não vai ter esse background metafísico para sustentar esse tipo de afirmação. Se tu nunca pensou nisso, tu não vai ter esse background metafísico para sustentar esse tipo de afirmação. Percebe? E o que ele está dizendo? Ó, eu tenho um controle do meu ar-condicionado aqui. Tá? O controle caiu. Não travou, caiu, e esse caiu já está no passado. Percebe? Está no passado. Já passou. O controle caiu. Esse caiu, ele é o realizado. Ele está em que lugar? A Otton, ele está na minha memória, ele está na tua memória, que caiu aqui. Então, se eu morrer, se você morrer, ele vai ter deixado de ter caído, isso vai se perder. Aí tu fala assim, não, Otton, tá gravado, então não vai se perder. Mas o ato em si. E se o YouTube acabar, ele vai deixar de ter caído? Esse é um exercício metafísico. Ele vai para qual lugar? Para que lugar? Então, como assim ninguém pode retirar o passado? Ninguém pode apagar o passado? Porque o passado, ele não é condicionado à minha memória. Entende? Ou à memória de alguém que me conhece, ou que conheceu os meus atos, ou que conhece os meus atos. Não é condicionado a isso. Vai para a eternidade. Vai para um lugar em que ninguém pode apagar, ninguém pode mudar. E aqui vem o recurso que o Frank utiliza. O realizou uma obra, concretizou algo. Ninguém pode apagar isso. Ninguém pode apagar. Something you have done can never be undone. Isso. Something you have experienced, something you have even experienced in a negative sense, going through suffering. And if you have, for instance, if you have suffered, gone through this suffering, honestly, courageously, and with dignity, who in the world, what in the world can deny, can annihilate this? What you have done has been done forever, in both ways, in a negative as in a positive way. It cannot be undone. And the past is a storehouse of what you have done, what you have experienced, what you have gone through, and what you have done out of all the negative and tragic aspects as even encountered within your life. É isto. Né? Eu não sei se tem uma parte 2 aqui da entrevista, né? Eu vou até procurar para continuar aqui o React, caso tenha. Mas é isso, ele está trazendo aqui uma explicação metafísica. O passado não pode ser retirado, o passado é um depósito, é o acontecido, né? E isso
segundo Frankl, né, isso gera uma perspectiva positiva. Então, pô, esse passado ele serve como um lembrete. Ele vai desenvolver o imperativo categórico, vamos dizer assim. A gente tem uma influência kantiana aí no Frankl. Ele vai desenvolver o imperativo categórico da logoterapia a partir disso. Posso falar em outro vídeo sobre o imperativo categórico, tá? Mas tá aqui, ó. Quantas pessoas têm essa perspectiva sobre o passado? Quantas pessoas? Quantos psicólogos atualmente possuem essa reflexão, esse background metafísico sobre as questões do passado? Tá? Por isso que essa reflexão é importante. Por isso que essa reflexão é importante. Então, espero que você tenha gostado desses duas partes dessa entrevista aqui especificamente, né? Deixa eu ver aqui o título do vídeo, eu nem lembro. História da psicoterapia, entrevista com Viktor Frankl, criador da logoterapia, né? Então você viu aí a referência, tudinho direitinho. É um canal aqui de neurociência cognitiva, neuropsicologia, psicoterapia, né? É um neuropsicólogo aqui, enfim. Ok, né? Então a gente tem esse React, né? A gente tem essa fala do Frankl, riquíssima, né? Aqui eu tentei destrinchar aqui alguns pontos da teoria frankliana, né? Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que eu posso ver depois e responder. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que a gente fala de logoterapia, né? Se você quiser uma supervisão em logoterapia, é só clicar aqui na descrição do vídeo, que está aqui no vídeo, né? No link aqui na descrição, né? Que aí vai ter um link aí para supervisão em logoterapia. Tá bom, Otton, quero estudar mais logoterapia, quero tirar algumas dúvidas, quero ter um estudo mais orientado sobre logoterapia, me ajuda. O Otton, eu já trabalho com logoterapia na clínica, mas não sei como aplicar, me ajuda, ajudo, né? Só mandar mensagem aqui, clicando no link da descrição, tá bom? Então, beijinhos e até a nossa próxima conversa.